Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente! Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Direito ao Ponto. Confesso que eu estava com muitas saudades de gravar, de estar aqui com vocês. E aí, a gente tem uma novidade, eu já vou trazendo aqui para já dizer que nessa segunda temporada, os episódios eles vão ser lançados quinzenalmente, certo? E aí, para começar essa segunda temporada, a gente vai trazer um tema super polêmico. Eu não gosto de me envolver em polêmica. Nem Iris, tá? Assim, ela traz algumas polêmicas no Instagram? Traz. Mas ela não gosta muito de se envolver. Mas é isso. Aqui a gente vai trazer hoje o tema de advogar. A advocacia, ela é rentável? E aqui eu já jogo a bola para Iris me responder e trazer para a gente começar aqui esse assunto tão polêmico. Que situação, viu, Marcela? Então, gente, primeiro, a gente tava com muita saudade, assim, de verdade, de estar aqui com vocês, de estar conversando com vocês. Esse projeto, ele começou, né, idealizado por Marcela, ela me chamou no começo. E aí eu fiquei, velho, será que... Assim, vocês sabem que eu amo descansar, né? Eu amo descansar. Eu falei, pô, Marcela, a gente ia arrumar sexta-feira, ir pra Boa Viagem, né? Sair lá da Zona Norte pra vir pra Boa Viagem. E aí eu ficava na dúvida, assim, será que a gente vai se divertir, vai ser legal? E não faz nenhum sentido se a gente não curtir o que a gente tá fazendo aqui, não for legal pra gente. E a gente acabou se apaixonando total por esse projeto. E hoje Marcela começa já me envolvendo em polêmica. Eu já vou logo dizer pra vocês que eu dou um boi para não entrar numa polêmica e uma boiada para sair da polêmica. Eu odeio hate, não tenho nenhuma paciência para isso, mas vou dizer para vocês, assim, a minha história, e acho que até é um pouco parecida, assim, com a de Marcela. Acho não, eu sei que é, né? Porque a gente é amiga. Mas, assim, eu passei mais anos do que Marcela. Marcela, ela descobriu cedo, assim, essa vocação dela. Mas eu passei de 2013 a 2017 só ali patinando na advocacia, atuando em teses pouco rentáveis. Então, muitas vezes, reembolso, quando eu falava plano de saúde, alimentos, e aí cobrava R$2.500, R$3.000 na ação de alimentos, que dá muito trabalho, é muito documento, muita prova, muita audiência, muita coisa. E eu sempre achava que era realmente uma corrida que eu nunca ia chegar no ponto final, que eu nunca ia ultrapassar ali a linha de chegada dessa corrida. Porque eu via que eu ia ajuizar uma ação, recebia os honorários iniciais, conseguia fechar várias demandas, mas aqueles R$2.000, R$3.000 que eu recebia não compensava no fim. E eu fiquei muitos anos fazendo isso, e aí, obviamente, eu continuava tendo que fechar, porque eu continuava tendo que contas e tal. Era uma situação de menos pressão, porque eu não tinha filho ainda, e quando você tem filho é boleto o tempo inteiro, né, Marcela? Todo dia pinga lá o boleto da escola. Pra chegar antes, né? Que o vencimento talvez seja dia 1, mas a gente já tá chegando lá. Fim do mês você já começa na pressão ali. E quando não tinha filho era um pouco mais fácil, mas em 2017, quando o Tiaguinho nasceu, era a vida real, assim, acontecendo. E eu achava que a advocacia não conseguiria ser tão rentável, porque eu pensava, pô, como é que eu vou ganhar 30 mil advogando em família, por exemplo, em ações de alimentos, que eu cobro 3 mil inicial e eu preciso de 10 novas ações todos os meses. Quando eu nem atendia 10, eu atendia 5 clientes, fechavam 2. Então, assim, muito difícil essa realidade, até que finalmente, em 2017, eu comecei a entender melhor o que eu precisava fazer para faturar mais. E hoje em dia, eu sempre digo isso no Instagram, que eu não vejo nenhuma profissão tão rentável quanto a advocacia. Aí o pessoal me crucifica. Medicina, não acho tão rentável quanto a advocacia. Engenharia, não acho tão rentável. Não acho nenhuma profissão tão rentável quanto ser advogado. Tô rindo que a polêmica ela já jogou inteira. Já joguei inteira. Já antecipei. Todo episódio aqui já antecipei o que eu acho, tá? Então, vejam. Vamos lá. Eu já gosto de começar do começo. Porque eu acho que a própria faculdade da gente e da realidade hoje das faculdades de direito é que a gente ali, quando a gente só enxerga 2 caminhos. Ou do concurso público, e ali a gente tem uma visão que não é, obviamente, menosprezando, mas é uma referência de como se fosse assim o ápice da vida e do faturamento da vida financeiro, digamos assim. Ou esse caminho do concurso público, ele mostra você um caminho de escritório, mas não mostra um caminho do seu escritório.
né? É muito defasado e a gente não enxerga ali. Principalmente todo mundo que está na faculdade, eu acredito, eu acho que hoje, em 2023, não. Porque com essa questão das redes sociais, com essa questão do empreendedorismo, tem mais um... Acho que a galera que está aí, digamos, hoje na faculdade ou se formando agora, tem mais um pouco dessa visão. Mas na nossa época, e acho também ainda que um pouco recente, não tem. Tipo, você... Nossa época não é a mesma, tá? Eu sou bem mais velha que você. Então, assim... Na minha época. A gente não enxerga essa possibilidade da gente ser. E eu acho que, assim, ser o dono do nosso escritório, né? E eu acho que esse é um grande ponto de partida para se conseguir rentabilizar a advocacia. Porque, assim, a advocacia é rentável? Vamos já até responder. Mas você precisa saber rentabilizar isso. E, assim, talvez esse rentável não esteja realmente você sendo um seletista no escritório, né? Então, assim, a gente já vem desse ponto de início aí de... Eu, hoje, gosto de fazer com que as pessoas vejam e enxerguem a possibilidade de ser dono do seu próprio negócio ou da sua própria advocacia. Não, e tu tava falando sobre isso, quando eu tava na faculdade, a gente tinha, assim, 2 grupos de alunos, né? Uns que eram muito estudiosos, eu me encaixava nesse, tá? Eu era muito estudiosa, de verdade. E o outro que era o pessoal que era mais de boa, a turma do dominó, assim. Quem era muito estudioso só tinha a opção de concurso. Ninguém pensava em advogar. Eu não pensava. Eu já escutei de professor meu dizer assim, tipo, você vai para concurso, né? Veja, você tem essas notas, não sei o que lá, você vai desperdiçar, veja. Olha quanto impacto tem essa fala. Desperdiçar tudo isso advogando? Pois é. Né? Porque ter esse perfil, teria que ir para concurso. Isso. E assim, calma, né? Vem Exatamente. cá. E assim, quando eu penso nas pessoas mais bem-sucedidas, não na minha sala, porque ali é um universo muito pequeno, mas quando eu olho as pessoas que, para mim, são grandes referências na vida, assim, de trabalho financeiramente, de sucesso, de uma vida legal, sempre são advogados dessa área jurídica. Inclusive, muito mais do que médico, por exemplo. Eu vivo essa realidade, vivi, né, quando era criança, com minha mãe. Minha mãe sempre teve uma condição social legal. Minha mãe é médica, então nunca, graças a Deus, nunca faltou nada. Sempre teve uma situação financeira confortável, mas sempre faltou tempo. Sempre faltou tempo. Então, era aquela situação de, assim, véspera de Natal, peraí, tem uma urgência, eu vou ter que sair de casa. Férias, calma, eu vou ter que voltar, porque eu preciso fazer essa anestesia. Então, será que é só dinheiro? A advocacia a gente está falando de rentabilidade, está falando de dinheiro, é muito rentável, mas outras profissões você consegue até rentabilizar razoavelmente, como é o caso de medicina, você consegue, se você não empreender, você for trabalhar em hospital, enfim, como empregado ou como associado, você rentabiliza direito, mas você não vive. Isso, e aí é um grande fator que eu acho que também é um ponto de rentabilidade, que é o que eu sempre falo de salário indireto. Veja, quantas pessoas têm, né, digamos ali no seu contra-cheque, adicional insalubridade, sei lá, adicional não sei o quê. Você tem adicional tempo com seus filhos, adicional tempo para viver, adicional tempo para adoecer, né? Porque às vezes a gente tá num ponto que nem o adoecer você tá podendo quando você, digamos assim, não é dono da sua vida e do seu negócio, né? Então, eu acho que, ainda que assim, vamos ser sinceros, né? Muita gente fala, não, Marcela, mas eu ganho, sei lá, X na advocacia autônoma. Eu digo, veja, vamos rever isso aqui, né? Mas ainda que seja esse X, tuas horas, tipo, o teu valor hora, ainda que fosse igual, tá, gente? Vamos lá. Tô aqui, vou explicar melhor. Tô aqui sendo associada ou sendo seletista no escritório X. Ganho X. Mas vou ganhar esse mesmo X sendo advogada autônoma, que não seria a realidade, tá? Mas vamos dizer, ainda que igualasse esses valores. O teu valor hora nesse trabalho, né, de associado é muito menor do que quando você é autônoma. Por quê? Você vai trabalhar bem menos. Então, ainda que você trabalhe, digamos assim, 3 horas por dia para ganhar esse valor X, o teu valor hora é totalmente diferente. E aí você tem, sei lá, se o dia tem 24 horas, com menos 3, você tem 21 horas para viver, digamos assim. E aí isso também é um salário indireto. Então, foi um ponto, Iris, que eu enxerguei muito, assim, ainda que eu igualasse, tipo, que mais baixo fosse, eu estaria com um salário indireto aí gigante, além do meu valor hora, teoricamente, assim, subir
Na época eu estaria trabalhando menos horas, embora ganhando a mesma coisa, se fosse igualando, tá, gente? Que não é a realidade. A gente vai entrar aí nessa realidade. Mas eu teria esse salário indireto, que era Total. liberdade, viver, tempo para criar meus filhos, presença, né? E fazer o que eu quiser. Então, assim, é um salário Massagem. indireto. Exatamente, seja o que for. Eu pensei muito nisso. Logo nas primeiras demandas que eu tive quando eu saí da faculdade, em 2013, né, que eu comecei a advogar, foi uma ação de reembolso. Era honorários médicos, eu não lembro exatamente o que era, mas era ação de reembolso de honorários médicos que a operadora não tinha coberto. E ele desembolsou e foi para o JEC para receber de volta esse dinheiro. E aí eu lembro que nessa época eu recebi coisa de uns R$2.000 nessa demanda, que era pouco. Mas aí eu pensei, foi uma demanda que eu fiz uma audiência, fiz 2 peças, né? A queixa e a resposta à contestação, que você fala ali da preliminar da documentação. E acabou. Teve sentença e encerrou o processo, não recorreram, o valor foi baixo, a condenação. Então, eu trabalhei talvez ali umas 4 ou 5 horas para receber 2.000 no fim. 2.000 é pouco dinheiro, mas para o que eu fiz, estava bem pago. Então, o que, na verdade, as pessoas precisam saber é que você consegue, com muita facilidade, trabalhar de forma mais assertiva, se você consegue entender como funciona a advocacia de forma mais assertiva, para ganhar, muitas vezes, não salários altos, depende muito da tese que a pessoa está atrás, mas, sem dúvida, ela vai ganhar muito mais qualidade de vida nessa advocacia aí autônoma. E rentabilizar na advocacia, que é o principal ponto desse podcast, é muitas vezes a questão do ponto de vista e do preço que está disposto a pagar para atingir esse objetivo. Isso, porque assim, nada, a gente não tá aqui querendo dizer, gente, vamos para a advocacia autônoma, vai cair do céu. Nada cai do céu, tá? Esse é um grande detalhe, mas tudo bem. Eu quero trazer aqui uma outra problemática, que é, de fato, a realidade do seletista e do associado, digamos assim, né? Eu falei aqui no início que a gente tinha uma cultura, né, na faculdade de não enxergar a advocacia autônoma, e aí a gente se vê no concurso ou no escritório, digamos assim, né, sem ser o meu escritório, mas aí também quando eu chego nessa realidade de, digamos, quero a advocacia, mas aí eu chego nessa realidade de ir para um escritório ou associada ou seletista, eu me deparo com uma realidade muito cruel. E assim, eu não tenho vergonha de falar isso, gente. Não tenho medo de falar isso. Porque é uma realidade. E é uma realidade tão forte que foi um dos pontos que eu olhei assim, ok, não é uma soberba, tá? Mas assim, eu olhava para isso e dizia, não vale a pena as minhas horas de vida. Tá? Eu não sei o dia de amanhã. Então, as minhas horas de vida não vão ser inteiramente dedicadas a isso. E aí? Mas eu queria advocacia e eu ia fazer o quê? Eu não enxergava, de fato, assim, trazendo agora para minha história, né? A advocacia como poder ser autônoma e dona do meu negócio. Mas essas pessoas, quando olham assim, eu quero advogar, Iris, mas veja que realidade cruel dos escritórios. E aí, qual é essa realidade cruel? Sim, gente, são horas incansáveis, intermináveis de trabalho, além, sim, de valores baixíssimos. Eu ouvi um podcast falando essa semana que, gente, era um salário mínimo. Um salário mínimo para um advogado. Então, tipo assim, meu Deus, é muito impressionante. Mas não é impressionante uma realidade distante. É uma realidade fática, real. Tipo, o que acontece? Quando não é um salário mínimo, é R$2.000. E aí, né? Então, veja, que situação fica essa pessoa que quer advogar, mas se encontra com essa realidade, sabe? Eu acho que também é um impacto muito grande para ter essa cultura de que advogar não é rentável, né? A desvalorização da advocacia. E, além disso, eu acho que, Marcelo, as pessoas ficam muito limitadas com receio de começar. Então, o que é que acontece? O que é que eu vejo acontecer demais? A pessoa sai da faculdade, não vê a advocacia autônoma como opção. Aí ela vai lá e diz, não, eu vou entrar no escritório X para ganhar experiência, o salário é baixo, mas é só um tempo. E quando ela entra nesse escritório, ela começa a se endividar com coisas pequenas. Isso eu vi demais, quando você compra um carro, muitas vezes, começa a ajudar a família, assumir uma prestação no plano de saúde, que antes não pagava. Coisas básicas, às vezes, né? Assim, muda de celular, muda de carro, tem roupa, muito isso, né? Tudo. Vai se endividando e fica numa realidade que não consegue mais sair dali, porque agora tem dívida. Então, eu acho que o primeiro passo para você rentabilizar a sua advocacia é você pensar, eu quero fazer carreira em um grande escritório, porque tem advogados que são bem-sucedidos em grandes escritórios. A gente sabe que 80% não atinge,
Muitos desses 80% que não atingem nem merecem atingir, porque muitas pessoas são muito limitadas e não estão dispostas a fazer nem o seu trabalho bem feito. Mas a gente tem alguns advogados que acabam se destacando em todos os grandes escritórios. A gente tem advogados de destaque. E aí, se você quer fazer carreira nesse grande escritório, tudo bem. Eu considero o caminho mais difícil. Eu acho o caminho mais fácil a advocacia autônoma e você investir o seu tempo no seu escritório, no seu nome, na sua marca pessoal, para aí sim você começar já crescendo com ele, que foi o que eu e Marcelo a gente fez desde o começo. Isso. E assim, como eu falei, né? Muitas vezes, Iris até deu um exemplo assim, em uma ação, você, digamos assim, tira um salário que você tivesse trabalhando em um escritório. E acima de tudo, né? É esse ponto de, veja, o escritório sou eu, né? Sou eu com os meus conhecimentos técnicos e o que eu acredito de valor que eu posso trazer para esse atendimento, para essa advocacia, né? Porque aí vira uma advocacia, de fato, um pouco personalizada, para não dizer por inteiro, né? Quem está contratando aquele escritório está contratando, de fato, pessoas dali, mas está contratando o escritório, não está contratando Marcela, né? E, assim, é preciso pagar o preço. Eu não gosto muito, particularmente, dessa frase, porque eu não acho que a gente tem que, digamos assim, passar dos nossos limites. Eu acho que todo ser humano tem limite. Hoje, né, a gente vê aí várias doenças psiquiátricas, né? A gente está numa era de uma realidade, né? E eu acho que, às vezes, é muitas autocobrança, um imediatismo que a gente passou a ser essa geração, né? Eu acredito que a gente é uma geração de transição, então a gente está ainda na geração para trás, eu não sei, Z, Y, não sei essas coisas não, tá? Mas, enfim, aquela geração ali dos anos 2000 e, ao mesmo tempo, já vivendo um 2023, né, com rede social e tudo, eu acho que a gente tem que se respeitar muito para não passar dos nossos limites. Mas isso não quer dizer zona de conforto, né? Porque muita gente vive nisso, achando que, não, né? Não tem que fazer nada não, o cliente ele vai cair do céu. Gente, tem que pagar o preço, né? Tem que pagar, tem que... né, geralmente sempre tem essas frases no Instagram que fala do escolha o seu difícil. E é a maior realidade. Tudo é difícil, tudo é difícil. Então, vamos escolher o seu difícil. Agora, vamos se respeitar para não passar dos nossos limites, mas a gente precisa fazer, né? Fazer o que tem que ser feito. Até porque somos adultos, né? Eles adoram essa frase. Amo. Mas é uma realidade imensa. Então, assim, veja... Você pode mudar o seu caminho, né? A sua história, o seu percurso, o seu trajeto, mas você precisa fazer. Então, não vai ser, eu agora quero ser advogada autônoma e pronto, né? Não é assim, gente. Ou você vai herdar um escritório já com muitos clientes, ou você vai... não foi a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Assim, veja, eu vou dizer uma frase para resumir a nossa história. A gente não teve opção. Foi a falta de opção que fez a gente fazer o que tinha que ser feito. Porque a gente não herdou nome, a gente não herdou cliente, a gente não herdou um escritório físico, a gente não herdou nada. Então, assim, o que é que eu preciso fazer para começar a crescer? E aí a gente vai lá e faz. Porque tem que fazer, né? Não existe um crescer sem esse plantio, né? Não, e isso que tu falou é muito realidade. O pessoal fala assim, eu acho a advocacia autônoma muito difícil. Eu acho que eu não vou conseguir ganhar dinheiro, não vou conseguir rentabilizar. Vou começar em um escritório de advocacia dos outros. E vai ser mais tranquilo. Tipo, pra quem vai ser mais tranquilo? Porque pra você não vai ser. Né? Você vai estar lá trabalhando suas 8 horas por dia, pelo menos, para ganhar muitas vezes pouco, porque as propostas, principalmente iniciais... E assim, eu tenho muitas ressalvas em relação a essa questão salarial. Eu acho que é uma problemática extremamente complexa, né? Porque tem muitas pessoas que recebem 2.000, que é baixíssimo para um advogado, mas tem muitas pessoas que essa função para 2.000 nem precisaria ter. O ChatGPT já faz muita coisa que uma pessoa que muitas vezes recebe baixo, às vezes é só fazer petição juntada. Petição juntada, e a obrigação de fazer, que é a OF, né? A pessoa faz uma petição simples e isso é o trabalho dela o dia inteiro. Então, não existe uma resposta, assim, fácil para essa questão da rentabilidade em grandes escritórios, até porque tem que compensar também. Agora, eu digo para você, com muita tranquilidade, e toda vez que eu falo isso, eu recebo um monte de gente mandando hate para mim. Galera, por favor, não manda hate. Essa é a minha história, tá? Quer dizer, a minha não, a história de outras pessoas. Se preparem, vamos ver. Mas o pessoal fala, não consigo rentabilizar. Gente, eu conheço, de conhecer
pelo menos uma dúzia aí de advogado pequeno, gente que está trabalhando sozinho no escritório com um ou outro advogado, que ganha mais de 100 mil reais no mês. Um monte. Para ganhar mais de 300 mil reais no mês, aí já não conheço em escritório pequeno, mas que trabalha com mais 5, 6 advogados, conheço mais, pelo menos aí meia dúzia, mais uns 5, 6 que recebem isso. Que eu conheço, que eu ouvi falar. Advogado ganhando 1 milhão, tem também, eu não conheço não, aí já é demais. Mas assim, óbvio que tem grandes nomes que recebem isso também. Então assim, a questão da rentabilidade é a pessoa não conseguir focar, eu acho, principalmente em ou ganhar atração em teses pequenas. Então, por exemplo, atraso de voo. A gente fez muito lá no escritório, principalmente com meu marido, né? Ele fazia demais durante a pandemia. Que era a questão do atraso de voo, era honorários baixos. Só que quando você fazia volume com esses honorários baixos, você recebia bem no fim. Ou teses mais rentáveis, tipo, se você está falando... Se fosse em saúde, óbvio que eu vou falar de reajuste, né? Que é muito rentável. Mas se a gente for falar de outras teses, inventário, por exemplo, tratamento de alto custo, você consegue cobrar razoável. Em família, ação de guarda, alienação parental. Então, focar em teses que a gente chama principalmente de downsell, né? Você vender uma tese mais cara para o mesmo cliente para rentabilizar mais. Então, assim, se você está falando, por exemplo, de reajuste, que tem um ticket ali 25, 30 mil reais, fechou 2, tu faturou 60, pô, em 2 ações. Tu vai trabalhar em 2 ações, tu vai trabalhar 10 horas no mês, pô. Então, a advocacia é extremamente rentável. Agora, a maioria dos advogados ficam fazendo o quê? Tentando fechar 2 ações de alimentos de 3 mil reais cada, como eu fiz muito tempo, e essa é a minha história. Fechar 2 ações de alimentos de 3 mil reais cada no mês. Aí fatura 6 mil e um trabalho da gota, com um monte de documento, audiência de instrução, testemunha, trabalho de detetive para pesquisar a vida do alimentante. Então, é complicado. E assim, eu sempre gosto de trazer esse exemplo para uma realidade, né? Para a galera, de fato, ver. Veja, em 4 ações, digamos, nessa de atraso de voo, que ainda que fosse R$1.000, digamos, de honorários, se você arrumar 4 por mês, você fez 4 mil reais por mês. Então, assim, e aí, é o teu salário de hoje, trabalhando quantas horas por dia, sabe? Isso é uma analogia, dando um exemplo, tá, gente? Mas dessa mesma forma, você pode trazer esse exemplo e trazer para sua realidade, né? Então, tipo assim, como eu vou fazer para conseguir aqui esses 4 clientes para eu fechar e fazer esses 4 mil? Então, tipo, é um caminho traçado que você, né, consegue atingir. Então, essa é uma visão. A gente está dando o exemplo aqui dos 4 mil, mas esse valor, não há limite, né? Tipo, você consegue ver e fazer, digamos assim, esse seu volume. Agora, que é um outro ponto também importante, que eu acho que precisa ser dito aqui, é que não só em tal ação se ganha tanto, tá? Mas você precisa, né, fazer o básico, que no mínimo é ter o conhecimento técnico, né? O mínimo. O mínimo, né? Você tem que saber fazer. Se você não sabe, vá aprender, né? Vá fazer um curso, um pós, enfim, faça. Porque você não é... eu não sei, então eu não tenho como ir para essa realidade. Aprenda, tipo, vá, de fato, estudar. E eu acredito muito, né, que acima de tudo, entender de prospecção e vendas, entender de reunião e fechamento, porque eu sempre digo, que legal, o cliente me procurou. Sim, a bola caiu aqui, mas eu mato pro gol como? Né? Sim. E saber ainda manejar a jornada desse cliente. Porque, assim, ainda que você traga um bom resultado, dando o exemplo aqui da tese de reajuste, poxa, a mensalidade dele super abaixou, ele teve uma restituição bem legal, mas como foi essa jornada dele comigo? Assim, tipo, vender além da tese. É da experiência dele com você enquanto marca. Porque, às vezes, as pessoas têm um bom resultado, mas ela não indica pelo resultado, né? E essas indicações, quando ele começa a fazer, né, o cliente, vem da experiência que ele teve com você, advogado, que você traçou ali, né, manejou nesse percurso. Então, eu acho que são, assim, obviamente, os 4 pilares, né? Inclusive, para conseguir fazer a advocacia ser rentável. Porque você precisa saber manejar a técnica, você precisa saber prospectar, vender, você precisa saber fazer uma reunião e um fechamento, e você precisa saber traçar uma boa jornada para esse cliente, para começar, de fato, um fluxo rentável também, tipo, de clientes no manejo do seu escritório.
Eu amei essa simples ideia, viu? Tu foi muito boa agora. Mas eu já uma teria realidade perdido na muito grande, segunda. né, não? Não, total. Mas na segunda eu já tá falando de quê mesmo, gente? E atacar aqui a dispersão. Mas é exatamente isso. Quando a gente pensa, por exemplo, eu tenho muito cliente em direito de família que é médico. É um perfil que eu atinjo demais. E quando a gente pensa em médico, eu sempre pensei assim, pô, vive confortável, né? O médico, logo que ele sai da faculdade... E eu era da turma de saúde, né? Que o meu sonho era fazer medicina lá na escola. Os médicos que terminaram a faculdade logo depois de mim, né? Porque a faculdade é um pouco mais comprida de medicina, eles já saíam ganhando 15 mil, 20 mil. Era uma realidade fácil. A questão do médico, para ele realmente... E isso é muito parecido com o direito. É ele conseguir, após esse período, o advogado ele não está chegando nesse valor, mas ou ele vai aumentar o valor da hora. Então, o advogado, principalmente o advogado que tem autoridade, que tem experiência, ele vai precisar aumentar o valor da hora se ele quiser ganhar dinheiro, ou vai ter que aprender a ter mais teses disponíveis além do portfólio para conseguir vender de novo para o mesmo cliente, teses diferentes. Isso acontece demais, porque, por exemplo, se eu for viver só de reajuste, assim, eu vivo super, né? Vivo super. Mas é arriscado a qualquer momento, né? E também eu preciso vender para o cliente que já está muito satisfeito. Então, assim, qual a tese que eu vou dizer para ele, que eu também trabalho e, obviamente, faço bem e traz prazer, que eu consigo vender para o mesmo cliente? Na medicina, as maiores referências até que a gente trouxe aqui, geralmente são médicos também com perfil empreendedor. Não são, geralmente, aqueles médicos que estão trabalhando só em hospital. São médicos que têm o próprio consultório, a própria clínica, que eles construíram uma história baseado também em comprar a hora de outra pessoa. Então, no direito, eu vejo muita gente querendo, por exemplo, viver de consultivo. Eu já tive super esse sonho. Eu falei, rapaz, não depender do judiciário, viver de consultivo, isso deve ser um sonho. Mas o valor da sua hora para ver esse sonho tem que ser muito alta. Porque aí você vai... Eu estou falando em faturar pelo menos uns 50, 60 mil. Então, para você faturar isso de consultivo, vendendo hora, você tem que ter muita autoridade. E mais, como você disse, eu tenho que conseguir transmitir essa autoridade. Quantas pessoas, quantos advogados que são muito bons não conseguem passar essa confiança para o cliente? Não. Assim, não consegue, é como eu digo, o cliente chega, né? A bola tá aqui, mas eu não consigo nem chutar pro gol e muito menos fazer o gol. Porque não só tá na técnica, né? Não só tá em... Veja, digamos assim, que nem fazer ali uma prospecção, mas o cliente chegou, digamos, chegou. E aí? Como fecha? E essa trajetória dele comigo? E como depois eu rentabilizo ele, digamos assim? Tipo, em vender outras teses, em, assim, pedir uma indicação, né? Então, assim, tem que entender muito. Vai muito além de saber apenas o direito em si. E eu acho que, gente, assim, eu sempre gosto de fazer uma ressalva quando eu falo desse assunto, para não parecer uma arrogância, para não parecer uma coisa que é, tipo assim, surreal, né? Até porque, vamos ser sinceros, veja, não é descredibilizando valores e salários, porque ganhar R$2.000, como foi um exemplo da gente aqui, para algumas pessoas, pode ser uma realidade que antes não ganhava nem R$10. Mas é te mostrar que esse caminho existe. Ele existe, ele é real e ele serviu, assim, pra gente e também serve pra você. Porque a gente não tem uma diferença de ninguém, entende? Tipo assim, a gente, como a gente fala, a gente começou lá de baixo. A verdade é essa. Lá de baixo, a gente não tem parentes na advocacia, a gente não herdou clientes, a gente não herdou escritório. Então, te mostrar, eu gosto de falar isso porque eu não enxergava. Então, eu precisei enxergar através de olhos de outras pessoas ou de alguém chegar e dizer, vem cá, olha aqui, mostra que existe isso aqui. E eu dizer, eita, é mesmo. Agora, entender que depende também de mim e traçar e fazer, né, e ir atrás, mas mostrar a você que é possível. Né? É possível, existe um caminho e é isso. Essa questão da rentabilidade em relação a essa correlação com o médico é muito isso, veja. Ou ele está ali construindo, digamos, o próprio império com o nome dele, empreendendo também, ou não só com o nome, mas como uma marca, seja de clínica ou não, ou, de fato, ele está ali trabalhando, né? Eu brinco que o médico, assim que ele se forma, não faltam oportunidades. Existem 1000 canais para ele trabalhar, né? Não falta, digamos assim, emprego. O advogado, não. A gente vê uma massa enorme de pessoas virando advogado, né? Mas não há oportunidades, digamos assim, de crescimento. Mas
essa oportunidade não existe ou ela não está sendo enxergada e feita pelo próprio advogado, né? Porque a gente quer uma receita de bolo pronta, a gente quer uma coisa já ali redonda, feita, que a gente só vai chegar. Quando, na verdade, você é que vai fazer o seu império, digamos assim, e traçar os seus caminhos para chegar lá, né? E onde é esse lá? E aí é quando eu trago aqui, para mim, o lá, né? Hoje, eu não sei como vai ser amanhã e tal, mas eu tinha muita convicção que o meu lá, o chegar lá, era, sim, ter uma situação financeira, né, rentável, mas, acima de tudo, ter uma qualidade de vida, né? Assim, ter horas, ter flexibilidade de agenda, ter tempos para ter esses salários indiretos, que foi o que eu falei no início aqui do episódio. Então, assim, um tempo com a minha filha é todos os dias, eu não falo tempo de 15 minutos, mas tempo de verdade, todos os dias, não só à noite, para mim é um salário indireto muito grande. Se alguém adoecer, se alguém precisar... Eu estava essa semana, especialmente, né? Foi uma semana, assim, bem difícil em termos de doença na minha família, mas eu tinha tranquilidade. Não estava fácil, né? Mas eu tinha tranquilidade no meu coração que eu não estava... Assim, eu poderia tranquilamente estar presente com todos eles. Então, veja... Isso, para mim, é um salário indireto milionário, digamos assim. Então, não só é o seu salário de dinheiro, né? Mas também esse salário indireto, quão rentável é, né? De você conseguir chegar lá, né? E é uma realidade muito cruel com as mulheres, Marcela, porque isso acontece demais quando você vê que a pessoa começa no escritório e aí vai traçando esse caminho que eu fui dizendo, vai tendo, de fato, um crescimento, às vezes pequeno, um crescimento salarial, começa com 1.500, passa para 2.500, 3.000 reais, acaba se endividando. E com o passar dos anos, né, a mulher, como regra geral, vai, que deseja ser mãe, então casa, traça esse caminho de maternidade, e ela acaba presa em um salário, muitas vezes baixos, ali na casa dos 3.000, 4.000 reais, e tendo que sacrificar todas as horas dela como mãe. E, assim, é uma realidade que não foi escolhida Não. voluntariamente no começo. Ela não sabia que ela ia terminar nessa situação. Ela entra nessa situação achando que é uma coisa provisória, ou que pode ter crescimento, ou que talvez vá resolver esse problema depois. Só que esse depois não existe, a vida está acontecendo nesse momento. O que você está escolhendo agora, às vezes demora para você colher resultado. Lógico. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para você Esse colher. desculpa só interromper, mas para fazer aqui um grande parêntese, como eu disse, um grande problema da nossa sociedade hoje. Se a gente quiser saber uma fórmula de não sei o quê, que antes a gente tinha que procurar na Barça, né? Ou, sei lá, pesquisar, a gente tem uma resposta imediata. A gente tem uma calculadora 24 horas no celular da gente, a gente tem o Google 24 horas. Então, assim, a gente eu digo a gente porque eu também sou uma sociedade imediatista. A gente quer aqui, agora e nesse momento. Só que não é assim, né? Não é Não é. assim, total. E quando a mulher faz essa escolha, principalmente a mulher, porque a gente sabe que a maternidade ela tem um peso muito maior que a paternidade. E até eu fiz uma reunião esses dias e eu falei isso. Eu falei, a maternidade para o judiciário também é facultativa. Tipo Sim. assim, o cara não quer aparecer, vai fazer o quê? Vou atribuir uma multa para obrigá-lo. Mas claro, em teoria poderia acontecer com a mulher também, mas não acontece. É muito mais raro a mulher deixar os filhos e é muito mais dolorido. Via de regra, e menos aceita a mulher deixar os filhos para viver essa realidade. E, assim, não existe nenhum caminho que seja isento de riscos. Nenhum. Nem advocacia autônoma, nem advocacia associada, nem concurso público. Nenhum caminho é isento de risco. Agora, a pessoa tem que saber o que ela está aderindo. Você quer ir para um grande escritório? Então, ótimo. Comece sua jornada, faça o seu melhor lá. Se torne indispensável, construa uma carreira lá e vá lá disposto a ser o melhor. Agora, saiba no que você está entrando. Isso. E, assim, em cada escolha... acreditar, né? Primeiro, assim, você precisa acreditar no sentido de ter a convicção. Você também não precisa se iludir, né? Assim, desculpa. Mas você, em cada escolha, acreditar, aceitar e estar consciente do ônus e do bônus, como tudo. E para até a gente chegar aqui encaminhando para o final, geralmente, né, a gente faz alguma pergunta para o convidado, e aqui a gente falou muito de bônus, mas eu queria finalizar esse episódio eu podendo narrar, né, uma dificuldade minha, um ônus meu, no caso de ser advogada autônoma, e um ônus teu de ser advogada autônoma, porque, como eu disse, toda escolha tem o ônus e o bônus, e essa balança, o que finda, né? E aí, o que finda nessa balança tem que estar muito
correlato, né, muito preso com o que você quer para sua vida. E aí, me diz, Iris, qual é a tua maior dificuldade na advocacia autônoma? Rapaz, eu acho que, veja, quando eu boto na balança as possibilidades que eu poderia ter seguido, né, que a minha primeira era concurso público, talvez uma carreira em escritório, que para mim nunca foi uma opção, eu nunca cogitei essa possibilidade, e a advocacia autônoma, eu vejo que a advocacia autônoma, para mim, é infinitamente a melhor opção. Agora, óbvio que, principalmente essa questão de organização e de depender de você, então, assim, só depende de você, mas só depende de você, às vezes, é forte. Às vezes eu não quero depender de mim, eu quero depender de alguém. Tipo, alguém me salva, por favor, não tô a fim de depender de mim hoje. Mas, de fato, assim, você só vai receber bem se você correr atrás, você tem que manter um fluxo constante e, principalmente, se organizar, né? Que minha grande dificuldade é essa organização. Me diz tu aí, qual é a tua maior dificuldade? Então, Eu acho que eu sei, vai. eu concordo com tudo. Assim, de fato, não consigo enxergar outra opção hoje que não seja a advocacia autônoma, mas por tudo, né? Assim, pela rentabilidade, pelo salário indireto, por tudo. Mas para mim hoje a maior dificuldade também vem numa consequência de depender só de mim. Eu tenho uma sensação de não largar nunca. Assim, desde que eu empreendi, eu não larguei. Assim, não larguei. Não São tem 3 isso de anos tipo assim. trabalhando. Não tem isso de pronto, larguei, acabou. Não. O cliente, ele vai falar com você, vai aparecer nova demanda e, óbvio, você tem que ter ali um traquejo para entender quando até mesmo se posicionar e responder nesse momento, mas também entender que esse é o preço que você está pagando, né? E quando, assim, é ainda uma dificuldade minha, uma dor, às vezes eu digo, eu só queria largar, sabe? Tipo, hoje eu queria largar. E não existe, mas assim, acaba que os meus dias não são de segunda a sexta ou até mesmo de segunda a segunda preenchidos só por trabalho, entende? Então, da mesma hora, assim, para fazer uma analogia e uma coisa... Vou dar um exemplo real para talvez algumas pessoas possam se identificar. É da mesma forma que eu tô aqui, como eu falei, essa semana foi uma semana difícil em termos de saúde. Eu tô aqui, faço, meu Deus, eu só queria viver isso, assim, sabe? Meu telefone não vai, ninguém vai falar comigo, eu não vou ter nada. Ainda que os prazos estejam todos alinhados, não tenho audiência, não tenho reunião. Aí eu paro e penso, tipo... Opa, que bom que eu tô podendo viver isso, né? Assim, meus prazos estão alinhados, não tenho audiência, não tenho reunião. Ainda que venha a surgir uma reunião a ser marcada, mas eu tô podendo viver isso todos os dias. É tipo, é inesperado. Se a gente pudesse agendar a doença, né? Se a gente pudesse agendar a urgência de doença, seria maravilhoso. Mas não, às vezes, tipo, você acorda e acontece uma urgência. E você pode viver isso tranquilamente na sua conta financeira e no seu trabalho. Ele tá ali servindo. Agora, lógico, só depende de você. Então, tipo, isso é uma dor, mas ao mesmo tempo isso é um conforto. É muito massa saber que só depende de mim. Então, assim, o meu faturamento depende de mim. Veja, depende de mim. Eu posso fazer isso, mas posso fazer isso. Eu posso passar, digamos, tipo assim, tirar essa semana de férias, agora vamos viajar, vamos olhar aqui meus prazos, minhas audiências, minhas reuniões, posso tentar remanejar para uma reunião online e a gente simplesmente partir passar uma semana viajando, entende? Então, assim, é isso. Eu acho que é uma dor, mas hoje eu tento fazer esse exercício de olhar também do bônus dessa mesma situação para ir seguindo aí, para essa dor ir amenizando, porque é difícil, assim, nesse ponto. E eu vou encerrar até dizendo uma coisa, Marcela, que tu falou durante o episódio, e eu lembrei com essa fala. Eu sempre digo para os alunos e para as pessoas que eu converso, dizendo assim, olha, dê o seu melhor, dê tudo de si. Mas o tudo de si nem sempre é igual. Essa semana eu dei tudo de mim, mas foi bem pouco, porque Arthur estava doente, estava gripado, nebulizando, enfim, aquele caos. Então, o meu tudo de mim foi pouco, mas a gente tem que ter respeito com o nosso momento. Na advocacia, eu acho que ainda muito mais do que você trabalhar para outra pessoa, que você não precisa dar grandes satisfações para um chefe, você precisa alinhar com o seu cliente, mas não necessariamente ele está sabendo exatamente o que está acontecendo naquele momento em relação à sua vida pessoal. Mas o tudo de si, ele varia bastante e você dá o seu melhor e saber em que momentos você realmente consegue dar tudo. E em alguns momentos, tudo de si é pouco, mas você consegue aí administrar. Eu acho que esse é um caminho de paz, de respeito com o seu momento, mas que faz e não impede que sua advocacia seja extremamente rentável. E assim, você... Em resumo, isso é a vida, gente. Não é a advocacia. É a vida. A vida não é linear.
Quem dera, né? Que a vida fosse linear, eu agendasse aqui a urgência, eita, eu vou conseguir passar aqui por esse perrengue. Mas não é. A vida é assim, né? Então, tipo, que bom que nesse caminho dessa profissão, a gente consegue, inclusive, acompanhar a vida. Que vai ter momento que o dar tudo não é absolutamente tudo, né? E também vai ter momento de acelerar e, tipo, vamos embora. A vida é assim, vai ter momentos que vão estar maravilhosos, outros nem tantos. Então, com a advocacia autônoma, a gente consegue acompanhar a vida e viver o que a gente se propõe a viver, né? Então, é isso, gente. Esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada. É um tema bem polêmico. Então, vamos lá. Se inscreve no canal, deixa seu like, curte, compartilha, comenta e segue a gente nas redes sociais, @irisnovaes.adv. @Marcela Anes. Marcela com 2 L's, Anes com 2 N's. A gente fica à disposição para qualquer troca a qualquer instante. Tchau, gente. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.